O vazio existencial é mais comum do que você pensa. Você já sentiu aquele aperto no peito que não explica? Não é tristeza, não é raiva, não é cansaço, é só um vazio. Você tá lá, tomando seu café da manhã, olhando pro celular e de repente parece que a vida tá passando em câmera lenta, como se você fosse um personagem secundário no filme da sua própria vida. É como se o universo tivesse te dado um roteiro, mas esquecido de te contar qual é o final. Se você já sentiu isso, respira fundo, você não tá sozinho. Esse vazio existencial é mais comum do que você imagina. É tipo aquele primo chato que aparece em todo churrasco de família. Ninguém fala sobre ele, mas todo mundo sabe que ele tá lá. E sabe por quê? Porque sentir esse vazio é parte de ser humano. É o seu cérebro te lembrando que você é um pontinho minúsculo num universo gigantesco. E que, às vezes, ele simplesmente não sabe o que tá fazendo aqui. Pensa comigo, a gente cresce ouvindo que a vida tem que ter um propósito, que você precisa encontrar sua missão, o seu chamado, mas e se você não encontra? E se você olha pro espelho e pensa, tá, eu trabalho, estudo, pago minhas contas, mas por quê? É aí que o vazio bate na porta, e ele não pede licença. Jean-Paul Sartre chamava isso de náusea. Não é só um desconforto físico, tipo quando você come algo que não caiu bem. É uma sensação mais profunda, é olhar para o mundo, para o seu quarto, para o trânsito, para as pessoas correndo de um lado para o outro e pensar, por que isso tudo existe? Por que eu existo? É como se a vida fosse uma peça de teatro, mas ninguém te deu script. E o pior, não tem um Google para te dar a resposta. Mas sentir esse vazio não significa que você tá quebrado. Não significa que você tá fazendo algo errado. Significa que você tá acordado. Porque só quem pergunta qual é o sentido disso tudo tá realmente tentando viver. As pessoas que nunca sentem esse vazio, elas estão no piloto automático, postando selfie no Instagram, correndo atrás de promoção no trabalho, fingindo que estão tudo bem. Mas lá no fundo, elas também sentem. Só não admitem. E sabe por que isso é tão comum? Porque a gente vive numa época estranha. Antigamente as pessoas tinham menos escolhas. Você nascia, trabalhava na fazenda dos seus pais, casava com alguém de algum vilarejo e pronto. A vida era limitada, mas pelo menos parecia ter um caminho claro. Hoje você tem 1 milhão de opções. Pode ser engenheiro, influencer, artista, empreendedor, pode morar em qualquer canto do mundo, pode escolher entre 50 aplicativos de delivery só para pedir uma pizza. Mas com tantas escolhas vem a pressão. E com a pressão vem a dúvida. E se eu escolher errado? E se nada disso fizer sentido? Agora, não me entenda errado, sentir esse vazio não é divertido. É como carregar uma mochila invisível, que pesa mais à noite, quando você tá sozinho com seus pensamentos. Mas ele não é seu inimigo, ele é um sinal. É o seu coração te cutucando e dizendo: ei, tem algo que você tá ignorando, tem algo que você precisa prestar atenção. E a gente vai descobrir o que é isso. Mas antes, precisamos entender de onde ele vem. Porque o vazio aparece. Tá, agora que a gente sabe que o vazio existencial é normal, vamos cavar mais fundo. Por que ele aparece? Porque mesmo quando você tá vivendo direitinho, trabalhando, estudando, saindo com amigos, ainda sente esse buraco no peito. Porque parece que não importa o que você faça, sempre falta alguma coisa. Porque o mundo moderno foi projetado para te fazer se sentir assim. Sério, a gente vive numa sociedade que te bombardeia com mensagens dizendo que você nunca é o bastante, que você precisa ser mais produtivo, mais bonito, mais bem-sucedido, mais feliz, que você precisa ter uma carreira dos sonhos, um corpo perfeito, um feed impecável no Instagram e de quebra tudo isso antes de você ter 20 anos. E quando você não consegue, você se sente um fracasso, como se tivesse perdido o trem da vida perfeita. Mas a verdade é que o vazio existencial não é sobre você, é sobre o jeito que a gente vive. A gente tá tão ocupado correndo atrás de metas, likes, views e boletos que esquece de perguntar: por que eu tô fazendo tudo isso? Pra quem? Albert Camus, outro filósofo existencialista, dizia que a vida é absurda, não no sentido de ridícula, tipo uma comédia pastelão, mas no sentido de que ela não vem com um manual. Você nasce, cresce, corre atrás de um monte de coisa, diploma, emprego, relacionamento, e no final ninguém te explica o porquê. É tipo jogar Elden Ring, sem tutorial. Você vai morrer toda hora e nem vai saber pra onde tá indo. Você vai estar lá lutando contra um chefe que parece impossível, mas não sabe se é realmente esse chefe que vai te levar pro final. E acaba que você vai lutando contra um monte de chefe secundário e quando vai ver ainda tá muito longe de zerar o jogo. O vazio existencial aparece quando você percebe que tá correndo numa esteira. Você sua, se esforça, dá tudo de si, mas não tá chegando a lugar nenhum. Porque no fundo, você não sabe se é isso que você quer. E o pior, a gente tenta preencher esse vazio com coisas erradas.
compra um celular novo porque a câmera dele pode te fazer mais feliz, já que ela é melhor, entra num relacionamento só pra não ficar sozinho, passa horas nas redes vendo memes ou discussões aleatórias pra esquecer que tá se sentindo perdido. Mas é como tentar tapar um buraco na parede com fita adesiva. Não resolve, só disfarça. Por quê? Porque o vazio existencial não é um problema de falta de coisas, é um problema de falta de sentido. É o seu cérebro te perguntando: ei, essas coisas que você está perseguindo, elas são realmente suas ou você está só seguindo o que te disseram que é importante? Porque o vazio não é um buraco que você preenche com coisas, é uma pergunta que você precisa responder. E a pergunta é: quais são as coisas que realmente importam para mim? Agora, não é só a sociedade que joga isso na nossa cara, tem uma parte que vem de dentro. A gente cresce com expectativas. Você já parou para pensar no quanto você cobra de si mesmo? No quanto você se sente obrigado a ser alguém? Desde pequeno te dizem: você tem que ser especial, você tem que deixar um legado, tem que fazer a diferença. Mas e se você só quiser viver uma vida simples? E se o seu sonho for ter uma casinha com um cachorro e um jardim e não virar CEO de uma startup? A sociedade não te dá parabéns por isso. E aí você começa a se sentir menos, como se sua vida fosse pequena demais para contar. Mas aqui vai o pulo do gato. O vazio existencial aparece quando você tá vivendo uma vida que não é sua, quando você tá correndo atrás de uma ideia de um ideal que não combina com quem você é. É como usar um sapato que não é do seu número. Você até anda, mas machuca. E o vazio é um machucado te avisando: ei, esse não é o seu caminho. O vazio não é o vilão. Tá, a gente já sabe que o vazio existencial é normal, que ele vem de um mundo que nos desconecta do que importa. Agora vamos mudar a perspectiva. E se o vazio não for o vilão da história? E se ele for na verdade um amigo meio chato, mas que tá tentando te ajudar? Isso assim, o vazio é como aquele alarme de fumaça. É irritante, barulhento, te tira do sério, mas ele tá te avisando que tem algo pegando fogo. O vazio existencial é isso, ele tá te dizendo que alguma coisa tá fora do lugar. Talvez você tá vivendo uma vida que não é sua, talvez você tá correndo atrás de coisas que não te fazem sentido, ou talvez você tá com medo de olhar pra dentro e descobrir quem você realmente é. Viktor Frankl, um cara que sobreviveu ao Holocausto e escreveu um livro incrível chamado Em Busca de Sentido, dizia que quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O vazio existencial é esse desafio, ele tá te pedindo para parar de correr e começar a perguntar: quem eu sou, o que eu quero, o que faz o meu coração vibrar. Mas aqui vai uma boa notícia: você não precisa ter todas as respostas agora. Na verdade, você nunca vai ter todas as respostas. A vida não é um teste de múltipla escolha com uma opção certa. É mais como um livro em branco onde você escreve a história enquanto vive. E o vazio é o que te faz lembrar de pegar a caneta. E sabe o que é mais libertador? Você não precisa de um grande propósito cósmico. Você não precisa salvar o mundo ou virar uma lenda. O sentido pode ser pequeno. Pode ser tomar um café com sua mãe toda semana, pode ser escrever uma história que ninguém vai ler, pode ser adotar um gato e dar um nome ridículo pra ele. O vazio não tá te pedindo uma resposta perfeita, ele tá te pedindo pra você começar a procurar. Como transformar o vazio em leveza? Tá, agora a gente já entendeu que o vazio é normal, que ele vem de um mundo que nos desconecta e que ele é um convite para olhar para dentro. Como a gente lida com esse vazio? Como faz pra transformar esse buraco no peito em algo que não pese tanto? Como faz pra viver com ele sem se sentir esgotado? Pare de tentar fugir. Sério, a gente vive numa cultura que odeia desconforto. Se você tá triste, toma um remédio. Se tá entediado, abre o TikTok. Mas fugir do vazio é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Não funciona, só piora. Em vez disso, acolha o vazio. Deixa ele entrar. Imagine ele como um hóspede meio estranho que aparece na sua casa. Não precisa gostar dele, mas também não precisa brigar. Oferece um café, senta no sofá e pergunta: tá, o que você veio me mostrar hoje? Porque o vazio não é um buraco sem fundo, é uma porta. E do outro lado dessa porta tem um caminho para uma vida mais leve. Lao Tse dizia: só esvaziando a xícara é que você pode preenchê-la de novo. O vazio existencial é sua xícara vazia. É a chance de decidir o que você quer colocar dentro dela. Mas para isso você precisa parar de tentar preenchê-la com qualquer coisa que aparece. No final, lidar com o vazio é sobre entender que ele faz parte de ser humano. Que ele não é um monstro, mas um guia, que ele não tá aí para te destruir, mas para te lembrar que você tem o poder de criar o seu próprio sentido. Então, na próxima vez que o vazio bater na sua porta, não corra, deixe ele entrar, oferece um café e pergunta: tá, o que você veio me ensinar hoje? Porque o vazio não é o fim, é o começo de uma vida que é mais sua.
Um muito obrigado a todos os membros do canal, vocês me ajudam muito. E um muito obrigado a você que deixa um like, que hypa o vídeo sempre que pode, que compartilha. Muito obrigado pelos 10k de inscritos. Um beijo, um abraço pra você que assistiu até aqui. Vejo você no próximo vídeo e tchau.